Oi, pessoas, tudo bem? Quero deixar uma reflexão para o teu coração. Assim, tudo aquilo que eu aprendo, eu procuro replicar, multiplicar, tá? Hoje nós vamos falar aqui de Gideão. Juízes, capítulo 7, versículo 3. Aliás, versículo 6. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 5, diz assim: porque subia com seus gados e tendas, vinham como gafanhoto de tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei das mãos dos egípcios e de quanto vos oprimia, e expeli diante de vós, e vos dei essa sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses amorreus, cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz, né? E aí, no versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Asbierrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Então, essa é a palavra de Deus. Por que eu li tudo isso? Para que você possa compreender. O Gideão, ele era filho, um dos filhos, aqui está dizendo que era de Joás, o seu pai Joás, pertencia a Joás, os abieritas, e Gideão, seu filho. Então, Gideão, um jovem que estava indignado, um jovem que não aceitava ser saqueado, ser roubado, ser lesado, né? E esse jovem, o que ele fez? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado. Então, eles plantavam, trabalhavam, plantavam, aí vinha o inimigo, os midianitas, vinha igual gafanhotos, e pegava tudo que eles plantavam, construía lá, levava tudo embora. Levava gado, levava trigo, levava tudo. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a colher o trigo antes. E aí ele malhava o trigo. Só que, em vez de ele malhar o trigo, no lugar do trigo, onde que fazia para debulhar o trigo lá, não, ele pegava o trigo e malhava o trigo no lugar onde amassava a uva, onde se pisava em uvas para poder fazer o suco lá, né? Então, ele estava num lugar estratégico, ele buscou um lugar estratégico. Enquanto todo mundo estava escondido lá nas cavernas, preocupado com medo, porque os midianitas vinham como gafanhotos, ele estava lá no lugar do trigo, lá malhando o trigo. Para quê? Para que não faltasse provisão para sua casa. Olha a preocupação dele, né? Então, ele buscou uma solução. Por quê? Porque tinha uma causa. O inimigo vinha e levava tudo embora, né? E não prosperava. E isso fez com que eles empobrecessem muito. Isso também acontece nas nossas vidas, né? Quando a pessoa dá brecha, quando a pessoa dá legalidade para o inimigo agir. O inimigo das nossas almas é espiritual e ele quer legalidade, ele quer que você dê espaço para ele, que você dê uma brecha para ele entrar. E quando ele entra, a Bíblia diz que ele entra para matar, roubar e destruir. Tudo que eles fazem é isso. E havia uma causa ali. Qual era a causa? Né? É que eles não deram ouvido à voz do Senhor. E aí, o próprio anjo que apareceu para o Gideão e chamou ele de varão valoroso, foi falado qual é a causa. Falou, olha, na própria casa do teu pai,
Tem um altar para o Baal. Seu pai montou um altar para Baal lá. Tem bosque em volta do altar. Você vai lá e destrói esse altar. Porque enquanto esse altar estiver de pé na sua casa do seu pai, está dando legalidade, não era só do pai dele, tinha outros também que cultuavam a idolatria, as coisas erradas, né? Feitiçaria, etc, etc. Então, o que aconteceu? Ele falou, vai lá e destrói. Tem que destruir. Tem que acabar com o mal pela raiz. Deus falou, vai lá, destrói o altar lá de Baal, que seu pai construiu aquele altar, e levanta o altar para mim. E pega um bezerro de 7 anos do seu pai e oferece para mim. Olha para você ver. E Gideão, o que ele fez? Quando o anjo veio, visitou ele e falou com ele, chamou de varão valoroso, ele ofereceu uma oferta. Mesmo no meio da crise, ele ofereceu uma oferta para Deus e ele viu que era realmente um anjo de Deus. Porque os anjos de Deus também vêm em forma de humana. E aí, ele fez o que Deus mandou, porque ele era um jovem corajoso, valente. E ele obedeceu. Foi o primeiro teste dele. Ele obedeceu. Ele foi lá, destruiu o altar, cortou os bosques, pegou a lenha, cortou lá, pegou o novilho de 7 anos, segundo novilho, levantou um altar para Deus, ofereceu aquele novilho para Deus. Resumindo, ele fez o que Deus mandou e Deus se agradou. Porque Deus se agrada quando a gente obedece. Ele obedeceu. Você pensa que era fácil ir lá matar o bezerro do pai? Destruir o altar lá que o pai levantou? Seria uma afronta, né? Mas o pai estava desviado do caminho do Senhor. O pai teve experiência com Deus. O pai viu coisas maravilhosas que Deus fez. Porém, mesmo ele dizendo, sou de Deus, mas ele estava desviado. E qual é a lição aqui hoje? Que às vezes nós estamos na casa de Deus, dizemos que somos de Deus, mas tem altar do inimigo. Às vezes nas finanças, às vezes no relacionamento, às vezes no lar, às vezes até um apego demais ao filho, apego demais a um bem. Isso tudo acaba sendo uma idolatria. Então, qual é o sinal? O que Deus está querendo nos ensinar? Tudo que é altar para Baal, tudo que é altar para o inimigo, destrua. Acaba com o mal pela raiz. E faça do seu lar, da sua casa, sabe, do seu trabalho, da sua empresa, um lugar de adoração a Deus. Levanta altar para Deus. Porque quando tudo que nós fazemos, Deus está conosco, nós somos mais que vencedores. Nós vencemos a batalha quando nós colocamos Deus na frente. Então, faça isso. Destrua todos os altares do inimigo. E que o nome do nosso Deus seja louvado. E Gideão, Deus deu a ordem para ele, porque viu a valentia dele, viu a disposição dele, viu a indignação dele. Às vezes você está indignado com muitas coisas. Pergunta para Deus. Às vezes você está indignado com muitas coisas. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso me veio? Por que isso me aconteceu? Começa a observar. Começa a analisar. De onde está vindo todos esses problemas? Onde está a raiz desses problemas? Onde está a brecha? Onde está a legalidade? Ou é que está me faltando sabedoria? Ou porque eu estou negligenciando? Ou eu estou pensando que eu estou certo e, na verdade, eu posso estar errado? Para, reflita. Essa mensagem aqui é para uma reflexão. Se a gente tirar 10, 15 minutinhos para refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas ações, nosso comportamento, por que eu estou sempre batendo na mesma tecla e voltando, sempre batendo na mesma tecla e voltando, não estou saindo do lugar, por quê? Reflita. Deus vai mostrar para você qual é a causa do problema, qual é a raiz do problema. E faça aquilo que ele te mostrar, vai lá e corta o mal pela raiz, faça, obedeça. Faça como o Gideão fez. Deus não precisa de muita gente, Deus precisa só de uma pessoa que ouve a voz dele e atende, e obedece, e faça aquilo que ele manda.
Tá bom, gente bonita? Deixa essa reflexão pro teu coração, tá? E Deus vai falar mais no teu coração, tá bom? Um beijo e fica com Deus.